Olá, meu nome é Flávio e no nosso encontro de hoje iremos falar sobre interrupção e suspensão do contrato de trabalho, que estão regulamentadas nos artigos 471 ao 476-A da Consolidação das Leis Trabalhistas. É certo que vige no contrato de trabalho o princípio da continuidade, que garante uma proteção ao trabalhador contra dispensas arbitrárias, mantendo o pacto laboral durante a interrupção e suspensão do contrato de trabalho. De fato, na relação de emprego, o empregado presta os seus serviços de forma ininterrupta ao empregador, em troca de uma remuneração. Ambas as obrigações são contínuas e produzem efeitos dentro do contrato de trabalho. Por diversas razões, poderá ocorrer a paralisação dos efeitos do contrato de trabalho, podendo acontecer do empregado ter que deixar de trabalhar e o empregador deixar de pagar os salários. Poderá ocorrer também que o empregador seja obrigado a pagar o salário sem a contraprestação devida pelo empregado. Essas situações que paralisam a relação de emprego não resultam na dissolução do contrato de trabalho. Essas paralisações são conhecidas tecnicamente de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão, ocorre a total paralisação dos efeitos do contrato de trabalho, havendo a cessação total do contrato, não havendo pagamento de salários e o período de afastamento não é considerado como tempo de serviço para os efeitos legais. Na interrupção, ocorre a cessação parcial do contrato de trabalho, não havendo trabalho, mas havendo pagamento de salários e o período de afastamento é considerado tempo de trabalho. Em ambas as hipóteses, não haverá o trabalho. E após o término da condição suspensiva ou interruptiva do contrato de trabalho, o empregado terá direito à garantia de retornar ao cargo anteriormente ocupado, conforme o artigo 471 da CLT. O empregado, após o término da causa suspensiva do contrato de trabalho, deverá obrigatoriamente se reapresentar ao serviço, retomando a continuidade do pacto laboral. Se o empregado injustificadamente não reapresentar-se, poderá ensejar em motivos para sua demissão por justa causa, por abandono de emprego, conforme o artigo 482-I da CLT. Apesar da CLT ser omissa quanto ao prazo máximo para o trabalhador retornar ao trabalho, em regra, o retorno deve ser imediatamente após a convocação empresarial. A jurisprudência entende que são 30 dias o prazo máximo para que o empregado se apresente, sob pena de abandono de emprego, nos termos da súmula 32 do TST. Esse prazo é válido em casos de suspensão do contrato de trabalho, mas não nos casos de interrupção do contrato de trabalho. Durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregador não pode rescindir o contrato de trabalho, a não ser que se faça por justo motivo. Isso quer dizer que o empregado não pode ser dispensado sem justa causa. Mas se o empregado cometer alguma falta grave durante o período da suspensão do contrato de trabalho, poderá ser demitido por justa causa, sim. Se o empregado cometer uma falta grave antes da suspensão do contrato de trabalho e que justifique a aplicação da justa causa, a suspensão permanecerá e, neste caso, a empresa poderá comunicar o empregado da penalidade máxima que lhe foi aplicada. Mas a rescisão dele apenas acontecerá quando terminar a suspensão do contrato de trabalho. Se o empregado pedir demissão durante o período de suspensão ou interrupção do seu contrato de trabalho,
A sua manifestação de vontade será possível e válida, desde que não ocorra nenhuma das formas de vício do seu consentimento. Outra situação é quando surge uma causa suspensiva ou interruptiva do contrato de trabalho nos contratos por prazos determinados. Neste caso, o artigo 472 da CLT afirma que será lícito que as partes de comum acordo descontem o período da suspensão ou da interrupção do prazo de vigência contratual. É importante falarmos sobre exemplos de causas determinantes da interrupção contratual, que são as faltas justificadas ou as legais, são consideradas como causas de interrupção do contrato de trabalho. A licença paternidade, as férias, os repousos semanais remunerados, o aborto não criminoso antes da 23ª semana de gestação, quando a empregada terá direito ao repouso remunerado de 2 semanas, os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, licença remunerada, afastamento para inquérito por motivo de segurança nacional, paralisação total ou parcial da empresa. Hipóteses essas todas são consideradas como causas de interrupção do contrato de trabalho. Quanto às causas determinantes de suspensão do contrato de trabalho, podemos citar algumas, como a suspensão disciplinar, quando o empregado for eleito diretor de SA, quando o empregado for eleito ou designado para exercer cargo público, exercer mandado sindical, em caso de greve sem pagamento de salário, afastamento por motivo de doença ou acidentário após o 16º dia, o empregado for aposentado por invalidez, ou para participação em cursos ou plano de qualificação profissional, por prisão do empregado. Essas são todos exemplos de causas de suspensão do contrato de trabalho. Para saber mais, visite nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.